Olá, está no ar mais uma edição do programa Mais Saúde, a partir de agora na tela da NTV 8.1 Digital, você que acompanha aí na sua casa e você também que acompanha através da página no Facebook NTV Patos de Minas. O meu muitíssimo obrigado a partir de agora pela sua audiência, lembrando que o Mais Saúde é feito para vocês, com vocês e por vocês. Programa Mais Saúde de hoje está para lá de especial. Posso dizer que estou me sentindo em casa, bem à vontade, porque hoje, dia 21, se comemora o Dia do Radialista. Entendeu por quê, né? Então, parabéns para mim, parabéns a todos os colegas da nossa FM, parabéns a você que vive do rádio, a você que se emociona até hoje nas ondas do rádio. E para o nosso programa ficar ainda mais emocionante e brilhante, aqui no nosso estúdio está a nossa convidada de hoje, que é fonoaudióloga, vai ter várias dicas hoje. Elismar Bicalho, doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Mais Saúde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer, principalmente estar aqui num dia tão especial, né? Antecipo os meus parabéns a todos os radialistas. Obrigado. E embelezando ainda mais o nosso programa, está aqui, ó, mais um arranjo da Floricultura Apollo, que está sempre com a gente, embelezando aqui os nossos programas, principalmente aqui o Mais Saúde. É sempre muito bom, né? A gente ter a beleza dos arranjos da Apollo Floricultura. Esse é o arranjo natural de bromélia, a famosa bromélia que você encontra lá na Apollo Floricultura, fica bem no coração da cidade, na Majorgote, telefone 3822-2200, o endereço está aí na sua tela, da Apollo Floricultura. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço, um beijo para a Lourdinha e toda a equipe lá da Apollo Floricultura. Lourdinha, obrigado aí por sempre embelezar aqui os nossos programas, tá bom? Bom, e hoje, o dia do radialista, a gente vai falar com quem entende de voz, né? A doutora está aqui, fonoaudióloga. Quando que se procura o especialista nessa área? Quando as pessoas chegam lá, o paciente chega no seu consultório, por quais motivos? Na verdade, a maioria dos pacientes chegam porque já estão com problema de voz, né? O que deveria ser feito era a pessoa se antecipar para saber como não ter um problema de voz. Mas 99% das pessoas vão quando elas estão com alguma alteração na voz. Por exemplo, a voz rouca, a voz falhando, são esses os problemas corriqueiros. Bom, o mais comum, sem sombra de dúvida, é o paciente que tem a rouquidão. Porque a rouquidão, na verdade, ela impede a pessoa de estar trabalhando, né? Às vezes, a questão articulatória, a pronúncia de algumas palavras, ela pode ser treinada e, muitas vezes, isso não incomoda tanto. A rouquidão, que é uma questão mais essencial, digamos assim, porque você não conseguiria fazer um programa rouco. Não, então explica, vamos aproveitar já que a gente está falando de rouquidão, que é só um sintoma, né, de quando chega lá no consultório. Uhum. E é um dos piores sintomas de um radialista, né? Sou prova viva disso. A rouquidão, ela é causada por qual motivo? Olha, existem vários motivos. Muitos, diversos, mas claro que o mais inconveniente deles e talvez o mais importante para um radialista é a não conservação da prega vocal, que é por onde passa o som da voz, e isso faz com que a gente tenha um esforço vocal. A prega vocal é um músculo, como tal, todos os músculos podem se desgastar e principalmente se não forem exercitados, eles podem nos trazer algum tipo de prejuízo. A rouquidão nada mais é de que um edema, quer dizer, um inchaço nessa prega vocal. Ele é causado quando a gente grita ou ele é alérgico? Ele tem diferentes causas, mas a mais comum na área de vocês, com certeza, é a falta de hidratação, que causa um ressecamento. Uma coisa muito importante é a gente saber que a gente vai estar falando mais sobre isso, mas nada que você come ou que você bebe vai passar na prega vocal. Então, quer dizer, você não vai ter um prejuízo especificamente na prega vocal. Só que
o que você respira e o resíduo de alimento na sua boca e na sua faringe, que antecede a prega vocal, podem causar esse esforço na voz. Muito bem. Bom, e quando aí vem a tal da rouquidão, o que deve fazer? Existe um tratamento? Existe algum alimento ou um medicamento, um exercício? O que deve fazer quando a pessoa está rouca? A gente está falando no caso aqui do radialista, gente, mas você aí de casa, fique à vontade. Se você se identificar, o Luiz vai colocar mais uma vez o telefone aí na tela, e eu gostaria que você participasse, que esse programa é feito para vocês, você ficasse bem à vontade, né? Com certeza você já ficou rouco alguma vez, né? Seja por gritar aí com seus filhos, seja você que é professora, né? Os professores, né? Quantas vezes já ficaram roucos, né? Pode mandar aí a sua pergunta que a gente repassa aqui para nossa especialista. O que deve fazer quando vem a rouquidão? É o descanso? Existe uma técnica, um medicamento, algo a se fazer? É extremamente importante, primeiro, identificar a causa dessa rouquidão, porque o que causa a rouquidão pode levar ao tratamento da mesma. Então, a gente tem sempre que ter em mente que uma rouquidão, ela não pode passar de 15 dias. Se você ficar rouco por mais de 15 dias, já não é um sintoma só de inchaço, de edema na sua prega vocal. Você pode estar com uma patologia, com uma doença até mais grave, né? A gente tem como exemplo, claro, não querendo assustar ninguém, mas o câncer, na verdade, de laringe, o principal e o primeiro sintoma é a rouquidão. A gente falou da rouquidão aqui, gente, mas existem outros problemas que chegam lá no consultório, como o próprio câncer e outros mais que a senhora recorda, doutora? Com certeza, existem nódulos, pólipos, o próprio, como eu disse, o câncer. Esses outros são tratáveis, alguns são até cirúrgicos, né? A pessoa precisa fazer uma cirurgia, se reabilitar depois, fazer exercícios para que essa prega vocal volte a ter uma condição de estar tendo uma produção de voz normal, mas é muito importante. Tosse persistente, rouquidão persistente, refluxo, que é uma coisa que a gente nem imagina, prejudica imensamente a prega vocal. Bom, e para quem trabalha com a voz, assim como, né, o locutor, o apresentador, o professor, o cantor, enfim, quem lida com a comunicação especial, né, diretamente com a voz, quem sobrevive da voz, existe um tipo de preparamento antes de usar um exercício, uma técnica? Eu acho que a mais importante de todas elas é sempre a pessoa se hidratar. A questão da hidratação, na verdade, voltando à história de prega vocal ser músculo. Toda vez que você hidrata, o seu corpo se hidrata, porque a gente perde muita água, né, pelo suor, pela saliva. Então, quando você fala por muito tempo, principalmente nessa época que a gente está com a umidade do ar muito baixa, você sente que a boca vai ficando seca. Então, eu sempre gosto de falar que quando você sente a boca seca, já passou da hora de tomar água. Então, se o profissional precisa de usar a voz, uma das questões mais importantes, a hidratação muito, muito intensa. Eu falo que a cada hora de produção de voz, cada hora que você trabalha, você teria que tomar no mínimo um copo de 100 ml de água. Muito bem, já é uma consulta aí para você que está acompanhando o nosso programa sem precisar ir no consultório, mas não se esqueça, importante, Bom, vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar com mitos e verdades. A gente vai falar do gengibre. Tem gente que já está mandando aqui, pergunta sobre o conhaque, se o conhaque ajuda na voz. Tá curioso, tá a fim de saber? Manda sua pergunta também, a gente vai girar no intervalo e eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde na
tela da NTV 8.1 e também através da página da NTV Patos de Minas no Facebook. Segue também a NTV nas redes sociais. Telefone na sua tela mais uma vez para você ficar à vontade e fazer a sua pergunta. Está chegando várias perguntas hoje no Dia do Radialista. Estamos aqui com a doutora fonoaudióloga, é a doutora Elismar Bicalho, que está ensinando, dando dicas e respondendo a perguntas. Antes do intervalo já tinha chegado a nossa primeira pergunta, é da Elisângela, do bairro Caramuru. Tomar conhaque ou cachaça para aquecer a voz, isso é mito ou verdade? Daqui a pouquinho a gente vai fazer um ping-pong aqui com a doutora de mitos e verdades. O conhaque, o cantor, por exemplo, eu conheço alguns, eu não vou entregar, que antes de cantar no barzinho, eu vou tomar só uma canjimbrina, vou tomar só uma dosinha para aquecer a voz. Isso ajuda ou não ajuda? Com certeza pode ajudar ele a se ficar mais relaxado, porque o álcool vai ter um efeito no cérebro e provoca um relaxamento emocional, mas diretamente na voz, com as cordas vocais. Na verdade, o contrário, né? Se você tá com problema de voz e você toma um conhaque que o álcool te deixa um pouco mais relaxado, você vai fazer um esforço maior com a sua voz e com certeza você está irritando mais a prega vocal. Muito bem, e no Dia do Radialista a gente vai agora responder a pergunta da nossa colega de trabalho, que a Nívia Oliver gravou e deixou um recadinho especial. A doutora vai responder agora. Coloca na tela, Luiz. Olá, David. Olá, doutora. Tudo bem? Que bom poder participar com vocês nesse dia tão importante para nós radialistas, para todos os profissionais que trabalham com a voz. E eu, como profissional do rádio, já ouvi muito a respeito da alimentação. Muitas pessoas falam, deixa de consumir isso que faz mal para a voz, isso vai atrapalhar a sua voz, ou consome isso que isso realmente é bom para a voz. E eu gostaria de saber da doutora se realmente o que a gente consome no dia a dia se interfere na nossa voz. E aproveitando, feliz Dia do Radialista para você, David, para todos os nossos colegas aqui da nossa FM e também para todos os profissionais do rádio da nossa cidade. Muito obrigado, Nívia Oliver, Dia do Radialista, estendendo aí o nosso abraço. Bom, doutora, a pergunta é essa que a gente estava conversando aqui em off. A alimentação, ela interfere na voz? Então, David, a gente estava falando há pouco, a alimentação não vai interferir diretamente na voz, mas a digestão do que você come ou resíduo do que você comeu pode prejudicar a sua voz. Vamos citar um exemplo. Se você acaba de almoçar ou de jantar e tem que usar a sua voz profissionalmente para fazer um programa, o seu organismo está direcionado para fazer a digestão daquilo que você comeu. Então, o fluxo sanguíneo está todo no seu estômago. Você precisa de energia no seu pulmão e você precisa de energia nas pregas vocais para poder estar falando. Então, obviamente, você vai ter uma diminuição dessa energia. E você, além disso, pode ter refluxo, você pode, o que a gente chama de arrotar, ter ar durante uma emissão vocal. Então, uma das dicas é evitar lácteos, que são coisas que demoram mais para fazer digestão. Tem mais coisa para evitar antes de uso vocal, uso profissional da voz, do que para usar para melhorar a voz. Então, mais prejudica do que ajuda a alimentação. Muito bem. Bom, o telefone está aí para você ficar à vontade e fazer a sua pergunta. Está chegando mais perguntas aqui. Da Roberta, do bairro Boa Vista, está perguntando do efeito da nimesulida. Deve ser um medicamento com a voz, ajuda? Na verdade, a nimesulida ela é um anti-inflamatório que é usado para infecções de garganta ou para outros tipos de infecções. Ela tem o efeito de desinflamar o organismo. Obviamente, ela tem que ser feita a prescrição por um médico, porque ela tem os efeitos colaterais como qualquer outro medicamento, ela é um anti-inflamatório. Existe também, doutora, isso é por curiosidade mesmo, um jeito certo? Eu, como radialista, às vezes, quando a gente fica rouco, e acredito que você de casa também foi criado com essa tradição, tá rouco, faz um gargarejo, coloca vinagre, coloca sal, tem gente que faz com gengibre, enfim, existe vários
produtos que colocam no tal do gargarejo, existe um produto certo, existe um jeito certo, e se realmente o gargarejo ajuda? O gargarejo, mais uma vez, ele não vai na sua prega vocal. Você, quando gargareja, você está usando a parte da sua garganta mesmo, que é a orofaringe, que antecede a prega vocal. Então, fazer gargarejo, ele ajuda a diminuir a secreção que está localizada na região das amígdalas ou no final da língua. Então, ele ajuda a limpar a boca. Se a gente tem um ambiente com menos secreção, é mais fácil a produção vocal. Não no caso de rouquidão, mas no caso da sua articulação, com certeza pode melhorar. Muito bem. Muitas pessoas perguntam também para a gente, para nós que somos radialistas, se a gente herdou a voz de alguém, se esse negócio de genética tem a ver, porque o pai, o avô, tinha uma voz mais grave, o neto vai ter, o filho tem essa possibilidade de ter uma voz parecida com o do pai ou do avô, enfim? Existe, claro, uma questão genética. Existe outra questão muito importante na produção vocal, que é a convivência. Como que a gente aprende a falar? A gente aprende a falar ouvindo, e as primeiras pessoas que a gente tem contato é o pai, a mãe, enfim, são pessoas mais próximas. Então, auditivamente, aquele som que você escuta, depois vai se tornar uma referência na sua voz. Então, é como se você estivesse sendo treinado auditivamente para falar com um tom de voz assim. E faz jus, viu, doutora? Eu vou até dar um depoimento aqui. Eu fiquei muito tempo distante do meu pai, por volta de 20 anos, mais ou menos, e eu reencontrei meu pai recentemente, há uns 2 anos atrás, e quando a gente teve os primeiros contatos, eu ficava reparando na voz dele, muito idêntica com a minha voz. Então é por causa disso que a gente nasce e a gente vai crescendo ouvindo aquela voz. Sem sombra de dúvida. Você tem a referência sua de infância, né? A gente, na verdade, você escuta dentro da barriga da sua mãe, porque a gente primeiro vai ouvir para depois falar. Então, a gente já nasce com esse dom de ouvir antes até de nascer. E isso faz com que você desenvolva essa memória. Não existe um gene para o som da voz ficar parecido, mas existe a convivência, sem dúvida. Muito bem. Doutora, no dia de hoje, que a gente se comemora, é especial, o Dia do Radialista, para quem é radialista e para quem trabalha com microfone, com essa ferramenta aqui, existe algum tipo de cuidado que deve ter ao usar o microfone, uma impostação, não pode forçar, ou um certo cuidado com esse equipamento? Eu acho que a primeira coisa e a mais importante delas é a gente saber que o microfone, ele é um amplificador. Então, ele está a seu favor. Você, na verdade, vai usá-lo para amplificar o som da sua voz. Claro que o que você faz antes de usá-lo é que vai fazer diferença na sua pronúncia. Mas sempre lembrar que o esforço é a pior hipótese para tudo. Se você tiver que se esforçar para poder se comunicar, você está precisando de melhorar a sua qualidade. Como a gente falou aqui em off, você mesmo viu, eu falei muito da questão de respiração, da questão de atividade física, que melhora o condicionamento respiratório, que ajuda na produção vocal. A gente até citou alguns exemplos aqui no intervalo, né, doutor, o nosso bate-papo, que a gente pode trazer agora para o telespectador, que antigamente a gente ia no fonoaudiólogo e colocava aqueles exercícios de colocar, só uma demonstração, de colocar a caneta ou lápis na boca, tinha alguns trava-línguas. Hoje já não é bem assim mais, né? A dica que a senhora deixa para quem trabalha e lida com a voz? Acho que a melhor dica, se você tem vontade de ter uma qualidade de voz boa, pratique atividade física regularmente, faça uma hidratação e se alimente bem. O treinamento, o condicionamento respiratório, ele vai te ajudar mais do que você fazer um exercício para isso especificamente. Claro que quando você desenvolve uma patologia, uma alteração, você precisa de uma supervisão. Mas qualquer radialista, qualquer cantor que
mude o seu estilo de vida com relação à alimentação e com relação à atividade física, com certeza vai ficar muito feliz com a sua voz. E eu fico muito feliz também, porque agora eu me sinto, viu aí, né, Luiz? Um atleta, mais um incentivo para fazer aquela caminhadinha todo dia, para voltar a praticar esportes, que agora o radialista, você amigo radialista, ouviu a doutora, quem realmente entende do assunto, somos atletas e precisamos cuidar do nosso corpo e assim a nossa voz fica maravilhosa. Bom, doutor, agora chegou o momento da gente fazer um ping-pong aqui de mitos e verdades, porque aqui em Minas, principalmente, a gente ouve muito aquele negócio da vovó lá da roça, que aquele chazinho, aquela planta vai ajudar na sua voz, que aquele xarope vai dar um efeito bacana, vai te ajudar. Então eu vou falar o nome dos produtos, de alguns produtos aqui, e a senhora fala se é mito ou verdade. Se quiser dar alguma explicação, fique à vontade, tá? Bom, para começar, para nós que trabalhamos com a voz, a gente ouve muito falar do gengibre. A bala de gengibre, o chá de gengibre, mastiga o gengibre que vai ajudar na voz. É mito ou verdade? Mais uma vez, tudo que a gente come, que a gente bebe, não vai na sua corda vocal. Só que o gengibre, a gente fala que é adstringente, quer dizer, ele diminui a secreção na região na orofaringe, que a gente fala, quer dizer, na sua garganta. Se você tem uma produção menor de secreção, você vai ter mais emissão vocal. Agora, na rouquidão, na qualidade de voz, isso não vai interferir. E quando a gente vai no camarim do artista, a gente percebe que tem muita maçã e muitos artistas exigem a maçã antes de fazer show por causa da voz, que limpa a garganta, melhora a voz. Mito ou verdade? Na verdade, e mito, porque não dá para falar que não é verdade, que maçã também é adstringente, diminui a secreção na região e faz com que você tenha uma qualidade vocal. Além de ser uma fruta de fácil digestão e não vai te causar refluxo. E o café? Quando a gente está no corredor da rádio, cuidado, café é demais, o café ele prejudica a sua voz. Mito ou verdade? Esse, com certeza, é um grande mito, porque, na verdade, o café, ele acelera seu metabolismo, te deixa mais ligado, mas ele não tem nenhuma influência como é do álcool, que te deixa relaxado e faz com que você faça mais esforço. Muito bem, doutor, agora uma pergunta talvez atípica para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. A gente envelhece e a nossa voz envelhece também? Mais uma vez, vamos lembrar, voz é produzida por uma prega de músculo. Se existe um músculo, a flacidez muscular, ela é comum em qualquer músculo. Se você faz atividade muscular para o seu braço não ficar flácido, para sua perna não ficar flácida, se você fizer exercícios vocais, também você estará prevenindo a flacidez na voz. Muito bem, gostaria de te agradecer e dizer que é um presente receber essas dicas, né? Esses conselhos aqui no Dia do Radialista. Quem ganha o presente somos nós. Te agradecer pelo carisma e gostaria que finalizasse com o seu Instagram, suas redes sociais, seu telefone de contato, aonde que te encontra para um atendimento, para um bate-papo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a honra de estar aqui num dia tão importante, né? Eu acho que o rádio é um dos primeiros meios de comunicação e com certeza o mais importante deles, e quem trabalha nessa área sofre os desafios de ter que usar só a voz. Você não tem mais nada para chegar no outro, você não tem sua imagem, as pessoas criam uma imagem. Eu acho maravilhoso o trabalho do radialista. É verdade. Queria agradecer muito pela oportunidade. O meu Instagram é Elismar Bicalho. Eu tenho uma clínica, chama Clínica Biosom, que é aqui na Marechal Floriano. Estou à disposição e é realmente um prazer. Muito bem, mais uma vez, obrigado pelo presente, tá? A você aí de casa, fica ligadinho, porque a gente vem no nosso segundo bate-papo de hoje. A gente vai falar e vamos tirar várias dúvidas. Olha o assunto que vem aí. A nossa entrevistada vai ser a doutora Fernanda Andrade, que é ginecologista e obstetra. A gente vai falar de fertilização e congelamento de óvulos. Não sai daí não, é rapidinho.
Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV. E a gente vem para mais um bate-papo, mas antes, presta atenção nesse recadinho que a Flávia Faria tem para você. Olá, o meu recadinho hoje é para você que sofre com lombalgia, hérnia de disco. Você sabe exatamente o que é uma hérnia de disco? Vou mostrar aqui para vocês nessa coluninha. Nós temos na coluna os discos intervertebrais, essa estrutura que, olha, que fica entre as vértebras. E aqui ao lado nós temos um disco vermelhinho que saiu. Por que ele saiu da coluna? Porque no dia a dia nós acabamos adquirindo posturas erradas. Na hora de sentar para assistir uma televisão, ao dirigir, inclusive na hora de dormir. Se você mantém uma postura errada, se o seu colchão já está vencido, um colchão mole demais, você vai adquirir uma postura errada e pode inclusive desenvolver a hérnia de disco. Então esse disco aqui vermelhinho que saiu, para fora das vértebras, ele está inflamado, ele provoca muita dor. Isso é, na verdade, a hérnia de disco. E o colchão oriental J2000, ele alinha a nossa coluna enquanto estamos dormindo e por isso que ele vai então nos ajudar a prevenir a hérnia de disco. Não espere mais. Durma no colchão oriental J2000, passe aqui na nossa loja, na rua Major Gotti, esquina com Farnese Maciel, em Patos de Minas, e conheça todos os benefícios do colchão oriental J2000. Muito bem, Flávia Faria dando um recadinho aí especial para você, falando também de saúde aqui no Mais Saúde, que recebe também a doutora Fernanda Andrade, que é ginecologista e obstetra, mais uma vez, está aqui no programa. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Muito obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. E hoje com um tema aí muito mais interessante, né? E um tema polêmico. A gente já estava falando de algumas polêmicas que podem surgir no decorrer de alguns dias, de alguns meses que vem por aí. Bom, a gente vai falar de fertilização e congelamento de óvulos. A sua pergunta, a sua dúvida está aí na tela, o telefone mais uma vez para você mandar a sua perguntinha para a gente e a doutora vai responder aqui com maior carinho, com enorme prazer. Vamos falar então, fertilização in vitro e a inseminação artificial. São os mesmos procedimentos? Explica pra gente a diferença. Não, são procedimentos diferentes. A fertilização é um procedimento em que um óvulo e o espermatozoide são criados. Um embrião é criado laboratorialmente e vai ser feita uma fertilização direto no útero da mulher. A inseminação, geralmente, o espermatozoide do homem vai ser inserido de alguma forma, de forma artificial. Então, existe uma diferença entre esses dois. E quais são as chances de engravidar através de um e através do outro método? Qual que é o mais fácil? Existe? O mais fácil existe? Então, na verdade, existe a indicação. Qual é a indicação da realização do procedimento? Então, geralmente, a fertilização ela é feita quando a mulher tem algum diagnóstico. Por exemplo, ela tem uma menopausa precoce. Então, essa mulher já não produz hormônios mais, ela já não produz óvulos, e aí, através de um óvulo doado, faz a fertilização do embrião e coloca direto no útero da paciente. Já na inseminação, pode ser feito, por exemplo, quando a mulher não tem nenhum diagnóstico que a impeça de engravidar e o marido possui uma vasectomia. Então, é possível fazer uma inseminação. Então, depende do diagnóstico e depende da indicação de qual procedimento vai ser realizado. Mais uma vez, então, tá aí, como sempre. Não é bem o jeito de você se medicar, se automedicar, ou eu quero fazer assim. Sempre procuro especialista. Isso, então precisa da indicação correta para saber qual procedimento vai ser realizado. Esse procedimento atualmente ele não é feito em Patos, ele é feito em cidades da região, mas tem alguns médicos que fazem essa indicação. Então a paciente procura, às vezes está tentando engravidar há algum tempo, então vou falar sobre o diagnóstico de infertilidade. Então às vezes a paciente
tenta engravidar, sempre que uma paciente está tentando engravidar, se ela tem até 35 anos, ela tem até 1 ano para conseguir engravidar naturalmente. Se ela não consegue, ela precisa procurar o seu ginecologista para que seja investigado se há algum diagnóstico que está impedindo de engravidar. Quando ela tem mais de 35 anos, geralmente a gente pede para que elas procurem até 6 meses. Quando ela chega no consultório, naquela consulta pré-concepcional, que a paciente às vezes chega, antes de começar a tentar, a gente já faz alguns exames básicos. Mas são exames básicos. Por que não são feitos todos os exames? A partir de 1 ano, quando não consegue engravidar, a gente começa a fazer exames mais específicos, que não são feitos inicialmente porque são um pouco invasivos. Por exemplo, se a mulher já está 1 ano tentando engravidar, é necessário fazer um exame que se chama esterossalpingografia. É um exame que é feito para avaliação das tubas uterinas, que é utilizado um contraste dentro do útero para a realização de um raio-x. Então, é um exame extremamente invasivo, que poucas pacientes vão precisar e que, inclusive, é difícil de fazer, porque é difícil achar um horário, só tem um lugar que fazem partos. Então, tem muitas pacientes saindo para fazer esses procedimentos. Então, esse exame, especificamente, a gente só pede depois de 1 ano. Então, a paciente quer engravidar, faz a consulta pré-concepcional. Tá tudo certo, a gente passa o metilfolato, passa algumas vitaminas, dá algumas orientações, porque também é importante. Muitas mulheres não sabem nem identificar o período fértil, então a gente faz todas essas orientações na consulta. 1 ano. Se tem até 35 anos e 6 meses tem mais de 35, não conseguiu engravidar, volta no ginecologista para fazer uma avaliação maior. Aquelas pacientes que investigaram tudo, não conseguiu engravidar ou às vezes achou um diagnóstico que não vai ser possível engravidar naturalmente, a gente encaminha para realização de alguns procedimentos. Esses procedimentos, eles não tem no SUS. Os planos de saúde... Eu ia te fazer essa pergunta, tá falando de aonde faz, que aqui em Patos não faz, o SUS não cobre nenhum desse procedimento? Não, nem os planos de saúde. Então, são procedimentos que são feitos apenas particular, até o momento. Mas tem alguns projetos de lei aí para tentar trazer esses procedimentos para o SUS ou até para que alguns convênios liberem esses atendimentos. E a opinião da senhora que o SUS cubra é válido? Com certeza, seria muito importante. Ou pelo menos os planos de saúde, né? Mas assim, hoje já tem uma facilidade maior, porque alguns médicos que às vezes têm algumas parcerias com clínica, eu tenho parceria com uma clínica de Ribeirão Preto, então as pacientes conseguem fazer o máximo de coisas aqui. Então, se a minha paciente me procura para fazer ou um congelamento ou para fazer uma fertilização, eu consigo fazer a consulta, a paciente consegue, né? Fazer a consulta e todos os exames aqui em Patos. Então, ela faz tudo pelo convênio e ela vai para fazer apenas o procedimento. Então, isso já diminui bastante os gastos. E uma coisa bastante interessante que muitas clínicas oferecem e muita gente às vezes não sabe, porque são procedimentos extremamente caros. Eu ia te fazer essa pergunta também. Extremamente eu posso falar com a doutora que a gente fica à vontade, porque ela já sabe até o que a gente vai perguntar. O custo de um procedimento desse, de um tratamento desse, ele é alto, doutora? Muito. Pode ficar à vontade. Um mais barato para fazer uma única tentativa fica na faixa, dependendo do lugar, entre 15 e 20 mil. Algumas pacientes não conseguem na primeira tentativa. Nessa clínica que eu trabalho, junto com eles, em parceria, eles têm alguns planos que a paciente compra são 12 vezes, que sai assim mais barato do que ela fazer sucessivas tentativas. Então, isso é bom. Mas uma coisa interessante que muitas pacientes não sabem. Tem pacientes que não têm condição de pagar nem os exames, praticamente. E é possível fazer o tratamento de forma que ela não tenha gastos se a paciente fizer uma doação de óvulos. Então, a paciente faz uma doação de óvulos na clínica. Quando é feita essa doação, ela recebe esse direito de fazer um tratamento sem ter gastos. Ou se outra pessoa, às vezes a mulher, por exemplo, ela tem uma menopausa precoce, então ela não tem óvulos. Ela vai precisar de um óvulo doado. Às vezes uma irmã que é mais jovem
mãe vai lá, faz a doação do óvulo e aí ela recebe o direito de tratamento e a irmã pode fazer esse tratamento. Então é bastante interessante. Aquela paciente que não tem condição, existe uma possibilidade. Claro que tem vários poréns, tem exames, tem várias coisas que precisam ser avaliadas para ver se ela encaixa nessa doação, mas é possível. Certinho, vamos, ó, no final do programa a gente vai deixar o contato da clínica, onde que a doutora atende aí, para você tirar suas dúvidas também e ter esse contato melhor, esclarecer suas dúvidas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a falar de óvulos. É rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV. No nosso último bloco, a gente fala com a doutora Fernanda Andrade, que é ginecologista e obstetra, e a gente está falando de fertilização e congelamento de óvulos. Vamos falar de óvulos, então? Quem pode doar? Existe essa procura? A procura é grande? Quem pode doar óvulos? Então, a mulher que se candidata a doar os óvulos, ela não pode ter nenhum tipo de doença sexualmente transmissível. Depende muito também da idade, porque o que acontece? Ela vai tentar fazer uma doação e aí tem que ter uma mulher que vai querer aquele óvulo dela, porque quando vai fazer uma fertilização, a mulher passa por todo um processo que ela vai escolher as características do embrião. Então, por exemplo, se eu vou doar, lá vai ter a minha altura, vai ter a cor dos meus cabelos, a cor dos meus olhos, a minha idade. Então, uma mulher que às vezes já está na menopausa, ela vai fazer uma fertilização, ela vai lá e vai escolher o óvulo com uma mulher que tem as características mais parecidas com ela. Só te interrompendo um pouquinho, mas no mesmo viés, tem como escolher o sexo do bebê? Atualmente é proibido. Você pode escolher as características da mãe, da mulher que está doando o óvulo. E essa doadora, ela é anônima. Não tem como você saber quem que é. Mas tem como você escolher as características. Então, se eu quero fazer uma doação, outra mulher que vai lá, que vai fazer a fertilização com óvulo doado, ela vai escolher as minhas características. Então, eu posso entrar como doadora. Então, não é qualquer pessoa, eu quero doar, ela tem que ser escolhida para que seja aceito essa doação. Doutora, então me explica aqui. Aí os óvulos são congelados. Isso. E ele tem um prazo de validade? Até quanto tempo que pode ficar congelado? Tem essa validade? Existe? Não, tem uma permanência bem grande. A paciente pode ficar por um tempo, por muitos anos. Eu vou dar um exemplo que é bastante interessante, essa questão do congelamento. Por exemplo, uma mulher que às vezes vai fazer um tratamento para um câncer que às vezes vai demorar muito, vai ficar mais velha, às vezes pode atrapalhar, porque mulher tem muito essa questão da idade, né, da fertilidade relacionada à idade. Então ela vai, colhe os óvulos, congela os óvulos e aí depois que ela fizer o tratamento, dali 4, 5, 6 anos, ela vai ter aquele óvulo lá com a idade que ela colheu. Então é bastante interessante. Inclusive é uma coisa que eu tenho orientado nas consultas, porque atualmente as mulheres, elas estão procurando desenvolver profissionalmente, então estão querendo engravidar mais tarde. Então se às vezes chega uma paciente que está com 37, 38, 39 anos falando, não sei nem quando, eu quero ter filhos, mas não sei nem quando eu vou querer engravidar. Então eu tenho orientado bastante. Se você não tem planejamento nenhum, congela seus óvulos, porque isso vai te ajudar bastante. Porque se ela resolver engravidar aos 45 anos, ela vai ter um óvulo de 35, a chance dela engravidar é muito maior. Então, se ela não conseguir naturalmente, ela pode recorrer a esse óvulo que ela deixou congelado. Doutor, e quantos óvulos tem que ter congelado para poder conseguir a gravidez? Um só basta? Não tem uma quantidade mínima ou uma quantidade máxima, mas deixar um único óvulo congelado, eu acho que só se a paciente só conseguir colher apenas um, né? Porque você esperar tantos anos, se tiver apenas um óvulo e não der certo, ela perdeu aquele óvulo. E o que define aí um bom óvulo, um bom embrião? O que define? Então, ele tem que ter o tamanho adequado, tem vários quesitos que são utilizados na hora da coleta. Inclusive, é possível, quando faz uma fertilização, quando tem um embrião, fazer biópsia para saber se tem alguma alteração genética que vai auxiliar aí aos familiares, principalmente se eles têm alguma doença genética, para ter certeza de que o embrião está saudável. Muito bem. Doutora, está chegando pergunta aqui da Gabriela.
do bairro Coração Eucarístico. Ela está perguntando aqui sobre histórico familiar de falência ovariana. Isso atrapalha? É válido? Então, aquela paciente que tem um histórico familiar, ela tem mais chance de ter uma falência ovariana precoce. Então, é importante, se ela não pretende ter filhos mais cedo, se ela quer esperar mais, seria importante ou ela fazer um congelamento ou pelo menos ela fazer um acompanhamento, né? Para ver se ela não está começando a acontecer isso com ela. Porque se realmente acontece uma falência ovariana, é impossível essa mulher engravidar com óvulo próprio. Doutora, e existe efeitos colaterais durante esse tratamento? Sim, o tratamento é feito com hormônios, então assim como... Quais são os sintomas? Às vezes a paciente pode ter aumento da oleosidade da pele, surgimento de muitas acnes. Atualmente, eu tenho 4 gestantes que fizeram fertilização. 2 delas tiveram uma coisa que a gente chama de ascite, que é um aumento do líquido abdominal. Então, uma das pacientes chegou no meu pré-natal, ela tinha 8 semanas, mas estava com a barriga como se estivesse com 20 semanas. Então, a estimulação ovariana dela fez com que ela produzisse uma grande quantidade de líquido abdominal e isso fez com que a barriga aumentasse. É ruim porque tem muito desconforto, tem dor. Então, são efeitos colaterais que podem acontecer. E onde que fica a parte do marido? Essa é uma dúvida. Pode continuar a ter relações sexuais, o casal, no caso? Pode normalmente? Normalmente. Só se tiver alguma contraindicação por risco de abortamento ou lá na frente por risco de trabalho de parto prematuro, nesses casos a gente contraindica a relação por um período. Se tiver placenta prévia, alguma alteração. Mas se tiver tudo ok, vida normal. Muito bem, quem está interessado, o que deve fazer? Quem quer fazer a fertilização, a inseminação, como que faz? Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, você procurar o seu ginecologista, saber se você tem indicação, se você tem o diagnóstico, qual indicação você tem, e a partir daí o seu ginecologista vai te encaminhar para que você faça o tratamento adequado. Doutora, a gente estava conversando aqui em off também da procura de casais homoafetivos para esse tipo de tratamento. Hoje é normal, a coisa normal, graças. E existe um aumento na procura de casais homoafetivos para esse tipo de tratamento? Vem aumentando ou ainda são inibidos? Não, tem um aumento considerável da procura dos casais homoafetivos e a resposta geralmente é muito boa, porque muitas pacientes que procuram por ser apenas o casal homoafetivo, a resposta é muito melhor. Diferente daquelas pacientes que procuram por alterações. Estou na menopausa precoce, eu tenho endometriose grave, a não ser que essa paciente também tenha esse diagnóstico. Mas na grande maioria das vezes, o que a gente recebe no consultório para indicação são pacientes que têm alterações e dificuldade de engravidar. Então, às vezes, uma fertilização não funciona, 2, 3 não funcionam e acaba demorando um pouco mais. Já quando é apenas o casal homoafetivo, a paciente não tem nenhuma alteração, a resposta é muito boa. Na primeira tentativa, já consegue uma gestação com sucesso. Bom, tá chegando mais perguntas aqui, mas eu acredito que essa que já foi respondida, mas vamos salientar e reprisar. O tratamento pode ser realizado na menopausa? Sim, pode ser realizado na menopausa. Na verdade, na clínica... uma das clínicas que nós temos parceria fala que pode ser feito até 60 anos de idade. É claro que quanto mais idade a paciente tem, maior os riscos. Dá para fazer? Dá, mas a partir dos 40 anos aumenta muito o risco de ter complicações na gestação. Aumenta risco de pressão alta, risco de diabetes. Então, não é só a questão de conseguir uma gestação, de estar gestante. Tem alguns outros riscos, mas todos eles são explicados em consultas. Pode falar mas é possível. Um pouquinho mais sobre esses riscos? Se você puder falar um pouquinho mais. O risco da idade? Isso. Então, em relação ao risco da idade, depois dos 40 anos, além de aumentar o risco de comorbidades na gestação, aumenta o risco também do bebê ter alguma alteração, como, por exemplo, síndrome de Down. Sabemos que cada ano que a mulher tem a mais, aumenta maior a chance de bebês que possuem alguma síndrome. Se for uma fertilização, por exemplo, com óvulo doado de uma paciente de 30 anos, de 25 anos, esse risco vai diminuir. Mas a gestação em si, ainda assim, pode aumentar os
aos riscos, principalmente pré-eclâmpsia e diabetes. Mas é possível fazer. Eu tenho 42 anos, já estou na menopausa, quero fazer uma fertilização. Pode ser feita, mas com óvulo doado. Às vezes as pessoas não conseguem entender bem o que é um óvulo doado. Você vai levar uma gestação com o óvulo de outra mulher. Então, esse bebê não vai ter o seu gene, apesar de estar na sua barriga. Tá, outra pergunta que está aqui, a fertilização não deu certo de primeira, posso tentar de novo? Quem está mandando é a Lourdes, do bairro Nossa Senhora de Fátima. Alô, Lourdinho, um abraço para você e obrigado aí pela participação. Quantas vezes forem necessárias, a paciente pode continuar fazendo. Claro que isso envolve muito uma questão psicológica, porque o que eu percebo bastante nas pacientes que tentam uma fertilização e não obtêm sucesso, assim como as pacientes que estão tentando engravidar e não conseguem, ou aquela mulher que conseguiu uma gestação que não evoluiu, é a questão psicológica. Mas é possível? É possível. Tanto que hoje em dia existem programas que você, se você tem um diagnóstico que sabe que vai ser difícil engravidar, talvez você pode conseguir aderir a esse programa que, por exemplo, esse que eu falei, chama Programa Múltiplos, e você paga um valor X por 12 fertilizações. Então, se fez uma e não conseguiu, já tem direito a outra, a outra são 12. Porque se você for lá, compra uma fertilização, não deu certo, vai precisar fazer outra. E é aquele mesmo valor 2 vezes. Então, acaba ficando mais caro. Então, isso, às vezes, inviabiliza financeiramente. Então, hoje em dia, tem programas que a paciente, se às vezes acha ou sabe que vai ter uma dificuldade, que uma fertilização não deu certo, ela pode aderir a um programa que vai sair um pouco mais barato para ela. Muito bem. Doutora, quando há uma curiosidade, quando o paciente chega e te procura lá no seu consultório, ou seja o casal, ou seja a mulher em si, quais são as principais perguntas, dúvidas das pessoas, as principais? Em relação à fertilização? A fertilização. A primeira coisa é preço. É o valor. O valor. Porque todo mundo sabe que é um tratamento caro. E é nisso que a senhora já respondeu aqui, nesse valor mais ou menos. A segunda dúvida é em relação ao local de tratamento, que, como eu disse, não tem em Patos, só tem em outros locais, então as pacientes às vezes têm muitas dúvidas. Será que eu posso ir e voltar? Quantas vezes eu vou ter que ir e voltar? Meu marido precisa ir comigo todas as vezes, porque às vezes os dois trabalham, é difícil os dois conseguirem ir juntos. E também em relação ao sucesso, a taxa de sucesso do tratamento, né? Quais as chances de dar certo? A chance é grande de dar certo, mas quanto mais vezes a mulher tentar, maior a chance. Nesse plano múltiplos que existe nessa clínica, são 12 chances da paciente engravidar. A taxa de sucesso no plano múltiplos lá é enorme, de quase 95%, mas são várias tentativas. Muito bem. E a dica que a senhora deixa para quem gostou dessa ideia, quem está alimentando essa ideia, qual é a dica que a senhora deixa? Para todas as pacientes, mulheres que estão ficando mais velhas, passou dos 35 anos, não tem ideia de quando vai conseguir engravidar, congele seus óvulos. Porque se você não conseguir engravidar naturalmente daqui a algum tempo, você tem essa possibilidade de usar os seus óvulos congelados e não precisar de fazer uma fertilização com o óvulo doado. Para todas as mulheres que estão tentando engravidar e não conseguiu engravidar dentro de 1 ano, procure o seu ginecologista e faça exames mais detalhados para saber o seu diagnóstico. Se não conseguiu engravidar, nem naturalmente, nem com indução de ovulação, nem com um tratamento que é feito em consultório, procure uma clínica para fazer a fertilização. E aonde é que procura a doutora Fernanda Andrade? Onde que encontra, qual clínica e o seu endereço eletrônico? Eu trabalho na Clínica da Mulher. Para quem quiser entrar em contato, pode marcar com a minha secretária, que é a Michele, no 3826-0626 ou no 9950-0626. Também trabalho no Hospital Imaculada Conceição. Lá eu não atendo consultório, mas eu faço os meus procedimentos, os partos, as cirurgias, nas redes sociais, @doutora Fernanda Andrade. No qual eu agradeço mais uma vez, obrigado pela explicação, por seu tempo cedido, né? E ajudando sempre a comunidade patense e todo o telespectador ligado na NTV. Mais uma vez, obrigado. Eu agradeço o convite mais uma vez. E quem tiver qualquer dúvida pode deixar a perguntinha para mim lá no Instagram, que eu vou responder todo mundo. Repete o Instagram aí que dá tempo. @doutora Fernanda Andrade.
Muito bem, a você aí de casa, o meu muitíssimo obrigado pela companhia. A gente se encontra no próximo programa. Bom, você que está continuando aí na telinha da NTV, vamos direto para o estúdio 1 da NTV. NTV News já está prontinho para começar. Odair Cardoso, boa noite. Boa noite, David. Boa noite a você, todo o pessoal acompanhando o seu programa aqui. Tudo aqui também acompanhando. Quero, David, parabenizar por meio de você todos os nossos colegas, porque hoje é o dia do radialista, rapaz. Você que é um ícone do rádio de Patos de Minas, meus parabéns, viu? E a você também, que não está no rádio, mas faz parte lá do informativo. Você que pode se dizer que nasceu a sua carreira profissional através do rádio, que é um grande sonho, né, Odair? Tudo começou lá no rádio, né, David? Tudo começou por lá e a gente agora vai trilhando esses caminhos da comunicação, né? Tá certo. Bom programa e bom jornal. Abraço para você, David.